da rodada de número 10. Começando com o até então líder Botafogo, que empatou em casa com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense mais uma vez sofrendo gol aos 53 minutos do segundo tempo. Dessa vez não houve tanta reclamação em relação ao período de acréscimo, né? Que eles reclamaram muito do período acrescido pelo Daronco no jogo de domingo contra o Flamengo na 9ª rodada, lá na Liga Arena. No Newton Santos, o Botafogo não fez uma grande partida, criou poucas oportunidades dessa vez, é um time que vem jogando bem, vem criando muitas chances, como foi contra o Grêmio, como foi principalmente contra o Fluminense, onde ficou barato aquele 1-0. Dessa vez o Botafogo consegue o empate no final, mas o Atlético Paranaense foi melhor ao longo do jogo, desperdiçou algumas oportunidades, o Fernandinho quase fez um golaço ali, pegando o John um pouco adiantado, a bola, se não me engano, foi no travessão, raspou o travessão, mas o Mastriani é quem abre o placar para o Atlético Paranaense no começo do segundo tempo, e no final do jogo, o Bastos salva o Botafogo da derrota e mantém o time vivo ali na briga pela liderança. O Botafogo liderou ainda, né, de quarta para quinta, quando o Flamengo entrou em campo, venceu o Bahia. Qualquer um que vencesse aquele jogo assumiria a liderança, foi o Flamengo, a gente já vai comentar, né, no final, que foi um dos últimos jogos da rodada. Mas aí está, né, o Atlético Paranaense, depois de uma sequência negativa de derrotas, venceu um jogo e empata 2 na sequência, tomando gol no último minuto e deixa um gosto amargo aí para a torcida, né, esses 2 empates. Na quarta-feira teve também o Atlético Goianiense enfrentando o Criciúma, e depois dessa derrota para o time catarinense, o Jair Ventura foi demitido do Atlético Goianiense, mesmo mantendo o time fora da zona de rebaixamento, tendo conseguido vitórias importantes, né, como foi contra o Fluminense, fora de casa, vitória contra o Corinthians, embora o Corinthians esteja mal, né, e tenha jogado em casa, era meio que obrigação vencer. Na verdade foi empate aquele jogo, né, então foi 2-2, né? Mas conseguiu vitória fora de casa, né? O Atlético estava melhor fora de casa do que em casa. Então, 2-1 para o Criciúma. Foi muito fundamental também a expulsão do Ronaldo, né? Para que o Criciúma vencesse esse jogo. O Ronaldo, goleiro do Atlético Goianiense. O Atlético sai na frente aos 11 minutos com o gol do Guilherme Romão, que voltou de lesão agora. O Newton empata para o Criciúma aos 20 minutos do segundo tempo. E lá no final tem a expulsão do goleiro Ronaldo, justa. E aí o Miguel Trauco cobra a falta, que provavelmente ele não cobraria daquele jeito se o goleiro fosse o de verdade, né? O Luiz Fernando teve que ir pro gol, ele que fez um golaço contra o Fluminense na rodada passada, teve que ir pro gol ali no final e não tinha que fazer. Eu acho que nem o Ronaldo pegaria aquela bola. A falta foi muito bem batida, mas eu acho que o Trauco não teria toda aquela confiança se fosse um goleiro de verdade ali, já que o Atlético não podia fazer mais substituição. Teve que mandar um jogador de linha pro gol. E assim o Criciúma conseguiu a vitória 2-1. O Criciúma que teve seu goleiro expulso no jogo de domingo, né? Contra o Bahia, né? O Gustavo foi expulso. Dessa vez o rival, o adversário que tem um goleiro expulso, e o Criciúma se aproveita disso para vencer. 2 para o Criciúma, 1 para o Atlético Goianiense. Né? Os dois times seguem fora do Z4, mas o Atlético Goianiense agora sem treinador no momento. O São Paulo, com o Zubeldia no comando, perdeu o primeiro jogo e foi uma derrota em casa para o Cuiabá. O Cuiabá se recuperando muito, muito bem no Campeonato Brasileiro. Segunda vitória consecutiva. Até então tinha duas vitórias, fazendo 5-2 no Criciúma fora de casa, 5-0 no Fortaleza em casa, e agora ganha de 1-0 só, mas contra o São Paulo fora, um time que não perdia tanto tempo, é uma vitória gigante aí para o time do Cuiabá, nessa recuperação com o Petit. Para você ver, né, o técnico português está dando certo lá. O Cuiabá que tentou o Álvaro Pacheco antes, será que eles estão comemorando de não ter dado certo? Eu acho que não. Eu acho que se o Álvaro Pacheco fosse para o Cuiabá, ele estaria fazendo um trabalho talvez como o Petit está fazendo. Não sei, o Petit pode ser melhor que ele, só o tempo vai dizer. Em Portugal até então, acho que o trabalho do Álvaro Pacheco do ano passado, da temporada passada, foi mais impactante. Mas aí o Cuiabá se recuperando, e eu acho que se o Pacheco estivesse lá, ia se recuperar também, porque a pressão do Cuiabá é totalmente diferente do Vasco, né? E aí foi um confronto entre dois times que nunca caíram, né? O São Paulo que sempre esteve na elite, e o Cuiabá, que desde que chegou nunca foi rebaixado, e pelo visto vai permanecer mais um ano na Série A. Eu acredito que o Cuiabá tem um elenco para se manter e está se recuperando bem. O São Paulo enfrenta o Vasco na próxima rodada. Será que vem mais uma derrota? Para quem? O Vasco perdeu para o Juventude no Alfredo Jaconi. Nenê reencontrando o Vasco aí, né, pela primeira vez desde que ele saiu em 2022. Aliás, ele saiu em 2023, né, depois do Campeonato Carioca. E lá no Juventude ele ajudou o time a subir, foi titular nessa partida, jogou bem, provando que ele poderia estar no Vasco ainda e hoje seria titular facilmente. E o Nenê, com 42 anos de idade, ele joga mais partidas que o Paia com 37. Né? O Nenê desfalca muito menos o time.
né? E aí? Não estou dizendo que ele é melhor que o Payet. Também não é um absurdo dizer isso não, né? Porque o Payet nunca ganhou nada na carreira, o Nenê tem título sim, inclusive com o próprio Vasco, título do Campeonato Carioca, né? O Payet queria pelo menos o Carioca, não tem. Quem sabe ano que vem, se ele ficar, né? Tá difícil. Bom, Lucas Barbosa abriu o placar para o Juventude no começo do segundo tempo, belo gol de fora da área, mais uma jogada ali de corte para fora errado ali do Michael, foi do Paulo Henrique, na verdade, né? O Paulo Henrique já jogou no Juventude. E aí o Léo Pelé nem tenta entrar na frente, ninguém tentou travar o chute, né? Uma liberdade absurda pro Lucas Barbosa finalizar de fora da área. E aí indefensável pro Léo Jardim, e o coitado do Léo Jardim ainda tomou um gol de falta no último minuto, que é até deveria ser considerado gol contra, né? Aqui tá marcado o gol pro Jean Carlos, mas ele manda a bola no travessão, ela volta, bate na cabeça do Léo Jardim e entra no gol. O Léo Jardim que jogou sozinho nessa partida, já que o Verratti não estava e o Cleiton é um inútil. Não sei porque que foi contratado esse cara, tá acima do peso, veio lá de Portugal também, devia voltar junto com o Álvaro Pacheco. O Vitor Luiz foi expulso no lance da falta, com razão. O Lucas Piton estava no banco depois do problema que ele teve lá domingo, né? Estomacal. No domingo nem no banco ele ficou. E o Vitor Luiz foi expulso, mas não acho que ele fez uma partida terrível também, não. Acho até que ele tá marcando um pouco melhor que o Piton, né? O Piton pode chegar com mais êxito à frente, mas também não é que ele acerte todos os cruzamentos, né? Vamos ver o que o Vasco vai fazer, se o Ramon Dias vai voltar, se vai contratar outro técnico, né? Mano Menezes especulado. Jair Ventura tá no mercado, Filipão tá no mercado, não sei se ele aceitaria ou não, seria o meu nome escolhido, caso não seja o Ramon mesmo. Nesse caso, acho que o Ramon é o melhor. Vamos aguardar aí se o Vasco tem melhor ou não, né? Tem jeito ou não tem. A situação da SAF, né? O Pedrinho falou que a SAF tá quebrada. No caso, quem tá quebrado é 777, né? Todos os times que eles estão aí, a investigação lá nos Estados Unidos de fraude, lavagem de dinheiro, né? Os times aí são tudo para lavar dinheiro. O Fortaleza, depois de levar 5-0 do Cuiabá, venceu o Grêmio por 1-0 lá no Castelão, gol marcado de pênalti do Lutero. Depois do pênalti, o PP foi expulso do lado do Grêmio, e aí ficou mais difícil ainda para o time do Renato Gaúcho, que segue falando que não devia ter rebaixamento, né? Ele já está falando isso desde antes do Grêmio voltar a jogar e está nesse momento um pouco ruim no Campeonato Brasileiro, né? Um pouco ruim não, né? Eles estão na zona de rebaixamento, mas eu acredito que o Grêmio tem tudo para sair, pô. Olha o Juventude fora, tudo bem que o Juventude pode jogar em casa ao contrário do Grêmio e do Inter, mas o Inter também está fora da zona, venceu o Corinthians essa rodada jogando lá em Santa Catarina, parece que o Inter se encontrou jogando lá, e o Grêmio, pelo menos na Libertadores, conseguiu bons resultados jogando no Paraná, né? E vai ter Grenal nessa próxima rodada, o jogo vai ser no Couto Pereira, vamos ver se o Grêmio consegue vencer, porque precisa, né, para sair dessa zona de rebaixamento. Falando então no Inter, eles venceram por 1-0 o Corinthians, jogando no estádio Orlando Scarpelli, do Figueirense, e gol do Wesley, lei do ex-rival, ex-jogador do Palmeiras, e o Wesley vivendo seu melhor momento, né? Desde que ele saiu do Palmeiras, já que no Cruzeiro ele teve uma passagem muito ruim, foi uma contratação muito contestada aí pelos torcedores do Inter, e hoje ele talvez seja o melhor jogador do Inter, né? No ataque. Tá jogando mais, ele fez mais gol do que o Borré e que o Alário, que foram contratações mais badaladas. E o Corinthians segue muito mal, o Antônio Oliveira, por enquanto, segue no cargo. Em breve vai ter um Corinthians e Palmeiras, eu acho que dali vai ser a decisão, hein? O Palmeiras, do jeito que tá jogando, né? Criando muita chance em todos os jogos. Se jogar assim contra o Corinthians, vai atropelar e ali eu acho que o Antônio sai. Isso se ele não sair já na próxima rodada, né? Que o Corinthians vai enfrentar o time do Atlético Paranaense fora de casa. Então a possibilidade de perder também é grande. Quem também está na corda bamba é o Fernando Diniz, um dos maiores técnicos da história do Fluminense, conseguiu o maior título da história do Clube Libertadores no ano passado, mas a torcida já falou, 2023 acabou, a corda Diniz, o Fluminense não é brincadeira. E o Cruzeiro venceu por 2-0, o William marcou os 2 gols, olha, se o William continuar jogando desse jeito, né, desde o ano passado ele já fez um ótimo campeonato, e nesse ano está muito bem, se ele continuar nesse nível, talvez ele volte à seleção brasileira, né? Ele que foi campeão olímpico em 2016 no Rio, quando ele jogava ainda no Internacional, foi vendido para a Europa no futebol alemão, não deu muito certo lá, voltou para o Cruzeiro, está bem, ainda tem uma idade boa para voltar à seleção, numa posição que a gente está bem carente, né? Então, que o William possa seguir evoluindo aí o seu futebol, ele marca o primeiro gol de pênalti aos 41 minutos, e no segundo tempo marca um belo gol para sacramentar a vitória do Cruzeiro, que em alguns momentos até tentou replicar o dinizismo, né, e quase consegue marcar um gol no time do Diniz.
O Cruzeiro sendo treinado aí pelo Fernando Seabra. Ele que era auxiliar do Paulo Autuori no ano passado, conseguiu fazer parte aí do trabalho que salvou o Cruzeiro do rebaixamento. Aí ele saiu, foi lá trabalhar no Bragantino, nas categorias de base. O Cruzeiro trouxe lá o Lacarmon, não deu certo no campeonato estadual, foi demitido. O Seabra vai fazendo um bom trabalho, tem uns reforços aí para chegar, né? O Cássio já está contratado, o Matheus Pereira aí renovando, o Dudu não vai vir mais, mas o Cruzeiro tá prometendo muito aí pro futuro, né? Criando Gabigol, pensando grande aí com essa nova SAF aí do Pedrinho do Mercado BH. Enquanto o Fluminense não tem time para ser rebaixado, mas é um time envelhecido e o Diniz não muda o estilo de jogo, aquela coisa, né? O Thiago Silva tá aí para estrear, eles querem. Estão interessados no Felipe Coutinho, cara. Jogos da quinta-feira, Vitória 4, Atlético Mineiro 2, segunda vitória do Vitória. E em sequência, né? Thiago Carpini vai conseguindo ajustar as coisas por lá. O Vitória que tem um dos artilheiros do campeonato, que é o William. Esqueci o sobrenome dele agora, mas aqui está aparecendo só o William, né? Ele que disse que ele não acreditou quando foi informado que era o artilheiro do campeonato. Ele está empatado com o Everaldo do Bahia. Então, um jogador do Bahia e um do Vitória na artilharia do campeonato, 5 gols para cada um. E o Vitória jogou muito bem essa partida, mereceu vencer. O Atlético muito mal com os desfalques, mas eu acho que a culpa não. O problema não é só esse. O Milito insiste em jogar com 3 zagueiros no momento onde a equipe não tem 3 zagueiros. Ele joga com Sarave improvisado em um dos lados da zaga, né? E é complicado isso. O Bruno Fux é o único zagueiro mesmo, né? Porque você tem lá o Lemos que está com a seleção uruguaia, o Igor Rabelo foi suspenso. Suspenso não, ele estava no banco mesmo. O Lemos tá no banco também, cara. Ele não tá na seleção uruguaia. Então não sei porque que ele. Aí é complicado. O cara quer jogar com 3 zagueiros e bota um zagueiro só. E nesse jogo o Atlético ainda não teve o Hulk e o Paulinho que foram expulsos contra o Palmeiras, né? Pra piorar a situação. O Scarpa jogou muito bem, fez um gol de pênalti. É dele a jogada que culmina no gol do Brian Palacios. Mas não foi o suficiente para o Atlético buscar o empate. Vitória do Vitória, 4-2. Vai evoluindo fatal modo a vitória. Enquanto isso, o Bahia City foi até o Maracanã enfrentar o Flamengo, reencontro do Everton Ribeiro, ovacionado pela torcida rubro-negra. E o Bahia fez um bom jogo, né? Foi um bom jogo aí, digno de duas equipes que estavam brigando pela liderança do campeonato. E o Flamengo, mais uma vez, marcando gol no final, como foi contra o Atlético Paranaense para evitar a derrota lá na Arena da Baixada. Agora é o gol para dar a vitória e fazer o Flamengo reassumir a liderança. O Flamengo abre o placar aos 24 minutos com o gol do Gerson. Um golaço, né? Jogada muito bem construída. A assistência do Pedro ali, incrível, né? O passe que ele dá para o Gerson finalizar. O Everaldo empata numa bela jogada também, começando com o Canu na zaga. Aí tem a enfiada de bola do Jean Lucas. O Everaldo ganha do Ayrton Lucas e faz o gol. E assume a artilharia ao lado do William do Vitória. E no final do jogo, Davi Luiz, de novo ele, sendo importante nesses lances. Marca aí o gol que dá a vitória ao Flamengo. E antes ele já estava ganhando todas nos escanteios, né? E aí ele faz o gol. O Marcos Felipe cedeu o escanteio antes disso. E na hora do gol, ele também espalma para dentro do gol, né? O Marcos Felipe é um goleiro bem mediano, né? Talvez o Bahia devesse tentar outro goleiro melhor. Marcelo Groi, quem sabe, hein? Tá livre no mercado. Para encerrar a rodada, Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque, vitória de 2-1 do Palmeiras, mais um jogo onde o Palmeiras joga muito bem, cria muitas oportunidades, 24 finalizações no total, 7 na direção do gol. O Estevão fez uma jogada absurda que era para fazer um gol que concorreria ao Puskas certamente, mas acabou que o Cleiton defendeu. O primeiro gol do Palmeiras é marcado pelo Rafael Veiga, o Bragantino consegue empatar os 4 minutos do segundo tempo, mas aí 6 minutos depois, no lançamento do Everton, o Rony faz o gol da vitória do Palmeiras, 2-1, poderia ter sido mais, mas o Palmeiras jogou muito bem, como jogou também contra o Atlético Mineiro, como jogou contra o Vasco, e o Palmeiras sempre sendo regular, ali de olho, só esperando o tropeço dos demais times da frente, né, e buscando o seu terceiro título consecutivo, 13º na história, né, embora a controvérsia aí da unificação dos títulos, né. Mas, enfim, o Palmeiras tem sido multicampeão nos últimos anos, eu não tenho que falar. Classificação do campeonato, então, após 10 rodadas, o Flamengo lidera com 21 pontos, Botafogo e Palmeiras têm 20, Atlético Paranaense e Bahia tem 18, Cruzeiro tem 17, São Paulo e Bragantino 15,
O Internacional é o nono colocado com 14 pontos. O Atlético Mineiro e Juventude tem 13. O Fortaleza também. O Cuiabá tem 10. O Criciúma e Vitória tem 9. O Atlético Goianiense tem 8. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento que tem 4 gigantes do futebol brasileiro. Vasco e Corinthians com 7 pontos. Grêmio e Fluminense com 6. O Fluminense e o Corinthians são os piores times do campeonato. Apenas venceram um jogo cada um. O Fluminense ganhou do Vasco na terceira rodada, ou segunda. E o Corinthians ganhou do Fluminense por 3-0. Esses times, então, o Vasco tem 2 vitórias, o Grêmio também, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos, né? Artilheiros do campeonato, Everaldo do Bahia e o William do Vitória, 5 gols para cada um. O Mastriani do Atlético Paranaense tem 4 gols. O Verrete do Vasco e o Wesley do Internacional também tem 4 gols. Líder de assistência isolado agora é o Pedro do Flamengo com 4. Cauli, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Matheus Martins do Vitória. 3 assistências para eles aí.